Bom dia, gente. Vocês estão bem? Eu fui tremendamente tocado por essa canção. A mão do Senhor está sobre nós nessa manhã. Senhor, nós te agradecemos porque a tua mão está sobre nós. Te agradecemos porque nós estamos aqui em seu nome. E você disse que se 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, você estaria. Te agradecemos pela tua presença aqui, Jesus. Te agradecemos porque nós não estamos sozinhos, porque a tua mão está sobre nós. Te agradecemos porque mesmo no vale da morte ou nas águas tranquilas, você é o nosso pastor e você está sempre conosco. Nós te damos glória e honra nessa manhã, porque mesmo diante da morte ou nas águas tranquilas, você está sempre conosco, você é o nosso pastor, por isso nós não temos falta de nada, a tua presença habita no meio do seu povo, você é um bom Deus, um bom pastor, o teu cajado nos consola, nos corrige, nos aproxima da sua presença. Te agradecemos pelo teu Espírito que nos consola nesses dias. A tua mão está sobre nós. A tua mão está sobre nós, Senhor. Aleluia. Aumenta a revelação da sua presença aqui nesse lugar, nessa manhã. Aumenta a consciência da sua presença. Você é um Deus real. Você é o Deus homem que encarnou, morreu e ressuscitou e agora está sentado à direita de Deus. Você é real. Nós adoramos um Deus que está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. E ao mesmo tempo que Ele está assentado à direita do Pai nas alturas, Ele está nesse lugar. Ele está aqui. Porque a sua mão está sobre nós. Aleluia. Eu abençoo a sua vida nessa manhã. Eu abençoo o seu coração. Eu abençoo você que está assistindo da sua casa. E eu quero dizer, a mão de Jesus está sobre nós. A mão de Jesus está sobre a sua família, está sobre os seus filhos, está sobre essa cidade. Nada está fora do controle de Deus. Deus é soberano, é um Deus soberano. E Ele é soberano sobre o tempo, sobre o espaço, Ele é soberano sobre a história. Ele é soberano em meio às dores, em meio à alegria, em meio à falta, na doença, na riqueza, não importa. Ele é soberano, Ele é um Deus que todos os dias está com as suas mãos sobre nós, porque Ele é um bom pastor. E a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Aleluia. Nós te honramos nesse lugar, Senhor. Nós derramamos lágrimas diante dEle nessa manhã, porque podemos sentir o seu amor quando um povo se reúne em nome dEle. Aleluia. Nós estamos aqui em nome dEle. Para muitas pessoas estar aqui é loucura. No meio de uma pandemia, onde está todo mundo falando, fique em casa. O povo de Deus se reúne por causa dEle. Isso é insano. Mas o Evangelho é isso, o Evangelho é loucura. Porque mesmo se Deus decidir nos levar nessa pandemia, mesmo se Deus decidir levar um dos nossos irmãos, nós vamos continuar crendo que Ele é bom em todo o tempo. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E Ele está aqui. Ele está aqui. Por isso, quando os irmãos começaram a proclamar essa palavra, era como se o Espírito estivesse soprando essa canção sobre nós e nos consolando, porque a sua mão está sempre sobre nós. Aleluia. Bom dia. Esse é o meu bom dia. Bom dia. Aleluia. Não fica com vergonha de chorar na presença de Deus, não. Chorar na presença de Deus é maravilhoso. Meu nome é Fábio e sou do Rio de Janeiro, você já reparou, né? E
É um prazer estar aqui mais uma vez nessa casa. O Senhor tem derramado um encargo sobre a minha família, nos tem chamado para ser missionários na obra dele, com o objetivo de propagar a palavra que procede da boca de Deus. Então esse é o nosso encargo na missão. E estar aqui nesse lugar é um prazer, né? Nós estamos na casa de amigos, né? Pastor Diogo, Saulo, Silas, amigos queridos que o Senhor tem nos dado. Então eu estou muito feliz de estar aqui, eu estou em casa, aleluia. Eu não sei se isso é muito bom, mas eu fico muito à vontade de dar ruim. É um prazer estar aqui. Hoje é um dia de glória. Não sei se você está ligado no que Deus está fazendo nesse dia, mas nesse mesmo dia, o Vasco vai cair para a 2ª divisão e o Flamengo vai ser campeão do Brasileiro. Então que alguém diga glória nessa manhã. Nós estamos crendo nisso. Bahia já fez a sua obra ontem para derrubar o Vasco. A autoridade do Senhor veio sobre o Bahia. As cornetas tocaram ontem. Eu falei, o que está acontecendo? Eu estava no apartamento do Milha, tinha um cara tocando chofá, sei lá o que era do lado. Eu falei, o que está acontecendo? A trombeta tocando. E o Bahia decretando juízo sobre o Vasco. Guerra espiritual. Vou falar do Vasco. Mas nessa tarde também o Senhor vai usar o Flamengo. Nós vamos ser campeões. E eu estou muito feliz de estar aqui. Antes de começar a ministrar, eu quero compartilhar uma alegria. Nesses últimos tempos, o Senhor tem nos encorajado a produzir literatura. Esse livro aqui, a gente fez um lançamento aqui da outra vez que a gente veio, Não Apagueis o Espírito. Esse livro fala sobre a obra do Espírito Santo, baseado no texto que Paulo diz, né? Não apaguem o Espírito, não despreze a profecia. Então, se Paulo está dizendo para não apagar o Espírito, quer dizer que é possível. É possível alguém estar queimando em Deus, o Espírito de Deus, e por causa das suas decisões, por causa do seu coração enganoso, ela trilha um caminho de esfriamento. Então é possível uma pessoa se esfriar, é possível uma igreja inteira se esfriar, e é possível uma cidade inteira se esfriar. Porque Jesus fala para uma cidade em Apocalipse, vocês estão mornos. Então esse livro fala sobre a obra do Espírito Santo, fala sobre como se relacionar com o poder do Espírito Santo, como se relacionar com a voz de Deus, fala sobre os dons do Espírito, os dons de Cristo, e como a igreja precisa se tornar uma igreja profética, que é propagadora da palavra de Deus. Então esse livro fala sobre isso. E a gente está lançando um novo livro, que é mais grave. Agora a gente foi para a polêmica mesmo, que é Princípios da Batalha Espiritual. E eu sei que eu estou na Bahia falando de batalha espiritual, né? Sem sangue de Jesus tem poder. E por que eu escrevi esse livro? Porque esse livro eu acredito que é um guia de preparação para o fim dos tempos. Esse livro aqui, ele não fala sobre Satanás, o assunto dele não é diabo, não é capeta, não é principado. O assunto desse livro é a obra de Cristo e a preparação do povo de Deus para o tempo do fim. E aí eu vou dar um testemunho. Não sei se você é dessa época, eu sou. Na década de 90, começou a se falar muito sobre batalha espiritual e intercessão no Brasil e na América Latina, né, nos Estados Unidos. E o que acontecia naquela época? Tinha um satanista, está me acompanhando? Um satanista aqui, o satanista está aqui no satanismo. Aí, todo o ensino de batalha espiritual era do ex alguma coisa. Era o ex-satanista, ex-bruxo, ex-macumbeiro, ex-vampiro. Sim, tinha um livro chamado Testemunho do Ex-Vampiro. Não inventei isso existe. Ex-maçom e por aí vai. Aí imagina, o cara está no satanismo. Aí ele aprendia os segredos de Satanás com Satanás. Aí ele se convertia. Aí quando ele se convertia, como a igreja gosta de fazer, o cara acabou de se converter e já vira ministro. Aí ele começava a ensinar batalha espiritual baseado nos segredos de Satanás que ele aprendeu com Satanás. Resumindo,
Quem estava discipulando a igreja no batalha espiritual? Satanás. Por muito tempo a igreja foi ensinada a fazer batalha espiritual baseado no princípio: precisamos conhecer o nosso inimigo. E o pessoal gastou muitas horas estudando sobre os segredos da maçonaria, os segredos da bruxaria, os segredos do candomblé, os segredos de não sei de quê, os segredos do qual é o nome do principado da cidade, qual é o nome do capeta do não sei lá de quê, qual é o nome dos demônios, eu preciso saber todos os nomes. E a coisa foi ficando grave, e aí o pessoal começou a escrever livros baseados nas entrevistas em exorcismo, que é uma fonte muito confiável de instrução bíblica. Você entrevistar um demônio, escrever um livro e ensinar a igreja baseado no que o demônio ensinou. Aleluia, né? Tem até uma história que é real. Um cara estava comendo, um missionário, estava em Minas, comeu muita linguiça, foi expulsar um demônio, caiu o demônio, ele foi expulsar. Quando ele foi expulsar o demônio falou: você quer me expulsar com essa pança cheia de linguiça? Aí se escreve: não coma linguiça antes de expulsar um demônio. Então começou a se criar uma série de doutrinas baseado na experiência e não baseado na palavra. Então esse livro aqui, ele é um livro que fala sobre Jesus Cristo, sobre a obra da cruz, e como nós vamos vencer 4 esferas da batalha espiritual que estão sobre nós. Número 1, como vencer a Satanás e o seu império. Como vencer o sistema do mundo. Um sistema que está provocando um tipo de comportamento anti-Deus. Como nós vamos dar testemunho da justiça no sistema do mundo caído. Você lembra que Jesus disse que os dias da vinda do Filho do Homem são como os dias de Noé. Como que eram os dias de Noé? Muito grave. O terceiro aspecto da luta é como nós vamos vencer a guerra contra a carne. Gálatas 5 diz que todos os dias no nosso interior existe uma luta entre o espírito e a carne. Quantos estão em batalha espiritual? Todos. Quando? Todo dia. Então, como mortificamos a nossa carne? E por último, a gente também ensina talvez a coisa mais grave, que é como vencer as fortalezas mentais que se levantam contra o conhecimento de Deus. Sofismas, falsa idolatria, que está entrando dentro da igreja. Nós vamos ter que lutar. Paulo diz que vai lutar contra pensamentos que são anti-Deus. Hoje na igreja brasileira tem gente gastando mais tempo pregando sobre coaching, sobre ferramentas de growing, do que sobre a Bíblia. Tem gente hoje na igreja brasileira pregando mais sobre esquerda ou direita do que sobre a Bíblia. Tem gente gastando mais tempo pregando sobre feminismo ou machismo do que a Bíblia. Então a gente vai ter que lutar contra um falso evangelho. Então a gente vai ter que aprender a lutar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Batalha espiritual não é para os super intercessores Van Helsing, Power Ranger vermelho. Os Braddock Ninja. Só os mais antigos sabem quem é o Braddock Ninja. Batalha espiritual é para todo aquele que nasceu de novo. Todo aquele que nasceu de novo está em luta todos os dias. Batalha espiritual é viver para Cristo no ambiente hostil desse mundo. E como nós vencemos? Nos submetendo à obra de Cristo. Como que Jesus venceu as trevas? Na cruz. E como ele venceu as trevas? Gritando. Gritando contra os demônios. Jesus destruiu as trevas aonde? Na cruz. Repita comigo. Jesus venceu a Satanás, o mundo, a morte, o pecado. Aonde? Na cruz. E como ele venceu o império das trevas? Gritando: cai principado, cai demônio, cai Exu. Jogando sal no chão. Fazendo marcha. Tocando chofar. Ungindo os 4 entradas da cidade. Foi assim que Jesus venceu? Como que Jesus venceu a Satanás e todo o seu império? Obedecendo até a morte. E ele não gritou contra nenhum poder satânico. Ele foi para a cruz como uma ovelha muda, diante dos seus tosqueadores. Sabe como nós vamos vencer essa batalha? Em Cristo, tendo em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
mansos e humildes de coração. Homens e mulheres crucificados que vão seguir o caminho de Jesus, tomar a sua cruz, morrer para si mesmo e obedecer até a morte. Esse tipo de pessoa, Satanás, não tem como te tocar. Ah, mas tem retaliação na batalha? Para os crentes crucificados, não. Satanás não te toca se você está em Cristo. Amém. Então esse livro fala sobre isso. E essa é a apresentação do livro. Agora vamos para a palavra. Meu nome é Fábio, sou legal, sou do Rio. Não se assusta não, essa tatuagem que eu fiz tudo quando estava desviado. Outro dia o pastor falou, mas essa aqui que parece que foi feita semana passada. Eu falei, é porque eu me desviei semana passada, aí eu voltei para Jesus agora. Eu quero trazer uma palavra para essa casa, eu quero trazer uma palavra para essa cidade, baseada em Lucas capítulo 1, quero que você abra comigo. E eu creio que essa é uma palavra do Senhor para nós, nesse tempo. Espírito Santo, você tem a liderança dessa reunião, você é o líder dessa reunião. Espírito Santo, ilumina os olhos do nosso coração com revelação da sua palavra. Assim como foi dito antes, que o problema muitas vezes não é o que está sendo pregado, mas é o nosso coração. Então nós pedimos, Espírito Santo, arranca o véu dos nossos corações essa manhã. Lucas 1. Qual é o cenário de Lucas 1? Lucas 1 como é que é? Seria a palavra, me fugiu. A transição, vou usar essa palavra, entre o primeiro pacto e o novo pacto, né? O chamado, né? Antigo Testamento e Novo Testamento. E não sei se você sabe, mas entre o final de Malaquias e o início de Lucas, tem aproximadamente 400 anos de silêncio profético. Então, preste atenção comigo. Lucas 1 começa depois de um período de silêncio profético. 400 anos onde ninguém profetizou nada. Era um momento crucial, era um momento que estava um momento que estava para preparar a vinda do Messias. Havia uma expectativa na criação, havia uma expectativa nos céus, o Messias ia encarnar. Lucas 1 é um momento incrível. E aí o que acontece no versículo 5? Nós vamos ver aqui alguns pontos dessa transição, onde havia um silêncio profético e aonde a voz profética é restaurada no povo de Deus. Lucas 1, capítulo 5 diz assim: havia nos dias de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias. Zacarias era o quê? Sacerdote. Do grupo de Abias, sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, mas não tinham filhos, pois Isabel era estéril. Isabel era estéril. Sacerdote e Zacarias era sacerdote. Então vamos identificando aqui os personagens. Versículo 8. Aconteceu que, exercendo ele as funções sacerdotais perante Deus, na ordem do seu grupo, coube-lhe por sorteio, conforme o costume do sacerdócio, entrar no santuário do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão estava orando do lado de fora, na hora em que se oferecia incenso. Então apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e teve muito medo. Então Zacarias era um sacerdote e sua mulher Isabel, e ela era estéril. Zacarias entra no templo para ministrar no seu ofício sacerdotal, e ele vai para oferecer incenso. Agora pensa comigo, tu imagina, vamos imaginar, vamos colocar um pouco no lugar de Zacarias. Zacarias conhecia as histórias. Zacarias sabia que a presença de Deus era gloriosa, mas era terrível. Deixa eu ensinar uma coisa para você. A glória de Deus, ela é perigosa. A glória de Deus, ela é gloriosa, mas também é perigosa.
E Zacarias estava entrando no templo, onde era o centro do mundo, onde o céu e a terra se encontravam em Jerusalém. Era o lugar onde Deus escolheu para revelar a sua presença, a sua glória. Ele sabia que Nadab e Abiú, os filhos de Arão, tinham entrado no tabernáculo, oferecido um fogo estranho. O que tinha acontecido com eles? Mas quem matou eles? Foi o diabo? Foi Deus que matou eles. Ele sabia que Uzá, quando a arca daquela balançada lá no carro de boi, Uzá, tadinho de Uzá, foi tentar ajudar, né? Foi segurar. O que aconteceu com ele? Ele morreu. Quem feriu Uzá? Deus. Ele sabia que quando Deus se revela a sua glória na sarça ardente, e Moisés vê, ele chega todo serelepe, né? E quando ele vai chegando, o que Deus fala para Moisés? Moisés, vem com calma. Tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar aqui é santo. Aí tu imagina Zacarias entra no templo, olha para um lado, quem está do lado dele? O anjo. O que ele achou que ia acontecer com ele? Vou morrer. Pô, o medo de Zacarias, vamos respeitar, gente. Tinha fundamento. Qualquer um de nós aqui ia ficar com medinho. E aí, no versículo 13, diz assim: o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, pois tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará luz a um filho, e tu o chamarás de João. Aleluia. 400 anos de quietude, até o momento que Deus envia Gabriel do trono de Deus para se encontrar com Zacarias, para avisar que João Batista iria nascer. Agora, pergunta. Volta o texto ali para nós. Vou fazer uma pergunta técnica. A vinda do anjo foi resposta de quê? Então havia uma mulher idosa com seu ventre fechado. Não havia mais esperança. Ninguém mais esperava que ia nascer mais nada dali, gente. Mas eles estavam orando, clamando. E aí o que aconteceu? Um dia, Deus enviou a resposta do trono, do seu trono. A primeira coisa que eu quero dizer para você e proclamar sobre a tua vida e sobre esse tempo, sobre essa casa, sobre essa cidade, é que Deus está para abrir a madre de um novo tempo. Deus está para abrir a madre da liberação da voz profética. E quando eu falo voz profética, não é que todo mundo vai ficar rodando aqui, não é isso não. É que Deus vai liberar o seu espírito e vai abrir a nossa boca para proclamar o seu evangelho. Deus está para abrir a madre. Deus está chamando esse lugar para um novo tempo. Por isso vocês estão mudando de estrutura, porque é um tempo de transição. Essa mudança de estrutura não é uma mera formalidade, é Deus apontando uma nova estação. Só que havia um cenário de falta de esperança, mas o clamor subiu até o trono, e Deus respondeu com poder. Deus quer enviar um grande derramamento sobre Salvador, sobre o Nordeste. E chegou a hora do povo de Deus se levantar para clamar, para que a madre se abra. Aleluia. Quantos querem ver um grande derramamento do Espírito? Quantos querem ver uma explosão de conversão aqui? Quantos querem ver um problema novo? Sabe qual é o problema novo? Quem quer um problema novo? Quando você termina a tenda, você descobre que ela não serve mais. Porque não cabe. Porque Deus vai começar a trazer pessoas.
Não com uma estratégia de crescimento, mas como era no início, onde Deus ia acrescentando aqueles que eram sendo salvos. Repita comigo: libertação começa com clamor. Você lembra quando Deus vai encontrar com Moisés? Ele fala assim: Moisés, vai lá libertar meu povo do Egito. Por quê? Porque eu ouvi o clamor do meu povo, e agora eu estou vindo aqui para te enviar. O envio de Moisés era uma resposta de Deus ao clamor de um povo. Aleluia! Aleluia! Você lembra por que o Senhor falou que ia destruir Sodoma e Gomorra? Quando ele está com Abraão, ele fala assim: pô, vou esconder para Abraão, meu amigo, o que eu estou para fazer? Ele fala: eu vou lá destruir Sodoma e Gomorra, porque eu ouvi o clamor que sai daquela cidade, e eu vim para responder a esse clamor. E tudo começou, todo mundo fala de João Batista e Jesus, mas a pessoa esquece que tudo começou com o clamor de uma família. Uma família que estava orando, se alinhou com o plano redentivo de Deus, que estava planejado desde a fundação do mundo. Aleluia! Deus ia enviar o Messias, sim ou não? Deus precisava de Zacarias e Isabel? Sim ou não? Não. Deus precisa de você para fazer alguma coisa? Deus vai fazer a sua obra, sim ou não? Se você fizer parte, Ele vai fazer. Se você não fizer parte, a questão não é se Ele vai ou não vai fazer, a questão é se você vai fazer parte daquilo que Ele está fazendo. Deus parou o mundo e colocou o mundo dentro da casa, e juntou as famílias, e Ele está nos falando sobre uma restauração sacerdotal que começa na casa. Aleluia! Nós não vamos ser igreja relevante se nós não tivermos famílias relevantes. Amém? Não adianta a gente fazer passeata contra o casamento gay, se os casamentos dentro da igreja estão ruindo. Você quer confrontar o sistema do mundo? Não é gritando contra o casamento gay, é levantando um testemunho de justiça com casamentos dentro da igreja. Então eu quero te dizer uma coisa: se você está dependendo desse culto para ter comunhão com Deus, tu está perdido. Porque Deus já mostrou que Ele pode parar os cultos a hora que Ele quiser. E muita gente que estava no nosso meio descobriu que nunca foi crente, porque dependia de culto para se relacionar com Deus. Deus está chamando famílias para se tornarem famílias sacerdotais. Famílias que vão erguer um clamor diante do trono, e Deus vai responder com poder. Você não precisa vir para o culto para orar uma coisa para Deus fazer. Você, enquanto você está lavando a louça, você pode erguer incenso diante dEle, e Ele vai enviar poder sobre a sua casa. Enquanto os seus filhos estão dormindo e você vê aquele temor: meus filhos estão ficando adolescentes, cara, esse mundo está louco, esse mundo está perdido. Você não precisa vir aqui no domingo e falar: pastor, ora pelos meus filhos. Não. Você pode, enquanto eles estão dormindo, botar a mão na cabeça deles e falar: eu abençoo os meus filhos. Senhor, estende a sua mão sobre os meus filhos, e Deus vai liberar poder. Deus tem o prazer de responder ao clamor do seu povo. E Deus adora usar coisas improváveis, onde ninguém espera mais nada. Então, se você achava que estava tudo perdido, eu vim aqui para te dizer que não pare o teu clamor. Não pare o teu clamor. Não tem nada perdido na tua família, não tem nada perdido nos teus negócios, não tem nada perdido nas tuas finanças. Quando que Jesus ressuscitou? Qual foi o ápice da encarnação de Jesus? Foi a ressurreição, sim ou não? Sim ou não? Sim. Aleluia! Qual foi o maior milagre? Multiplicação com o peixe ou a ressurreição de Jesus? Foi o ápice, sim ou não? Mas qual foi o ápice do poder do Espírito? Foi quando todo mundo não esperava mais por nada. Quando todo mundo achou que estava tudo perdido, então Deus vem,
e libera o teu poder e arranca Jesus de dentro do túmulo. Zacarias e Isabel ergueram um clamor e Deus respondeu. Aleluia. Eu te abençoo nesses dias com o Espírito, para que um clamor se levante na sua casa, para que um clamor se levante na sua família, no seu casamento, nos seus filhos. Deixa eu dizer uma coisa mística aqui, você é místico, só um pouquinho. Apocalipse capítulo 8 diz o seguinte, que quando o povo de Deus ora, literalmente, Deus no seu trono, respira um aroma de incenso. Quando nós clamamos e oramos diante dele, Deus respira a fragrância das orações dos santos. Você tem que entender que a tua oração não é ao vento não, gente. Não, quando nós erguemos oração, isso sobe aos céus. E Deus recebe isso no seu trono. E Apocalipse 8 diz que quando as orações chegavam até o trono, Deus respondia com poder sobre a terra. Então eles oraram e Deus mandou um anjo para dizer que a madre que estava fechada, que a mulher que todos olhavam e balançavam a sua cabeça dizendo, tadinha, não tem esperança para ela, Deus iria intervir. Vamos seguir. Que hora que costuma acabar o culto aqui? Só para saber. Hã? Fala, não, fala tu. Tu é mais responsável. Tá, vamos seguir. Senhor nos ajude. Vai dar tudo certo. Então ele falou que ia nascer João. Versículo 15. Então, diz sobre João, né? Gabriel está falando sobre João. Porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte. Ou seja, ele será nazireu. E será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Vamos fazer uma pausa aqui. O que o anjo falou? Que João Batista ia ser cheio do Espírito Santo desde o ventre. A pergunta teológica da manhã é: como que alguém faz para ser cheio do Espírito Santo no ventre? É tenso, né? Tipo assim, vamos ministrar batismo no Espírito Santo. Chama todas as grávidas aqui. Vai, receba o Espírito Santo, neném no ventre. Pô, como é que funciona esse negócio? Como é que é a dinâmica? Como é que é isso? Então, beleza, guarda essa informação aí. Aí, o que acontece é no versículo 18, a história que começa a descambar aqui para Zacarias. E a gente precisa entender que Zacarias ele era um líder religioso em Jerusalém. Ele era um profissional da fé. Ele era alguém que era assalariado. Ou seja, ele ganhava para ministrar diante do Senhor, ensinar a lei para o povo, ministrar cura para o povo. Ou seja, ele era um líder de influência em Jerusalém, um dos sacerdotes que ganhava para ministrar ao povo. Ele era um profissional da fé. Um homem experiente. Ele já era avançado de idade. Ele era um cara profundamente conhecedor da Escritura. E aí no versículo 18 diz assim: então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois sou velho, a minha mulher também tem idade avançada. E o anjo lhe respondeu: eu sou Gabriel, que sempre estou diante de Deus. Fui enviado para te falar e te dar essas boas novas. Ficarás mudo e não poderás falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Mas ele era um neófito, novo convertido, inexperiente. Quem Zacarias era? Um líder. Agora vem comigo. Zacarias viu um anjo, sim ou não? Pô, bicho, me ajuda a melhorar aí, gente. Imagina, um anjo aparece para tu e fala um negócio. Caraca,
Tu vai acreditar? É um anjo, bicho. Ó, um anjo desceu, sacou? Zacarias falou assim, então, no caso, essa parada aí não acredito não. E aqui eu quero abrir um parêntese. O que faltou para Zacarias foi fé. Porque quando a gente lê em português, a gente lê não creu, não acreditou, a gente pode trazer para a nossa mente ocidental. Porque para o ocidental, fé e crença é a mesma coisa. E não é. Você pode acreditar em algo e não ser fiel a algo. Então, fé é diferente de acreditar. Amém? Por exemplo, quem acredita que Deus existe? Tá, mas quem é fiel a Ele? Tem muita gente que crê em Deus, que acredita em Deus, mas não é fiel. Fé não é apenas acreditar, mas é ser fiel, é fidelidade. Sabe o que faltou a Zacarias? Fidelidade, a palavra. E sabe o que aconteceu com ele? Ele ficou mudo. Deus está fechando a boca de muitos profissionais na fé nesses dias. Muitos homens maduros que experimentaram muita coisa em Salvador. Deus está silenciando a voz deles. Homens e mulheres que foram influentes em muitas áreas por muitos anos, mas Deus está encerrando o seu tempo de influência. Eles vão continuar se movimentando na cidade, mas eles não estão mais falando nada da parte de Deus, porque eles não foram fiéis à palavra. Agora vem comigo. A incredulidade de Zacarias impediu que Deus abrisse a madre de Isabel? Sim ou não? Hã? Não. Deus deixou de fazer o que ele ia fazer porque Zacarias foi infiel? Não. Qual foi o problema? Quando Deus fecha a boca de Zacarias, sabe o que ele está falando? Que você não vai participar desse tempo como você deveria. Eu te abençoo para que você seja um homem ou uma mulher de fé, para que você participe do que Deus está fazendo. Deixa eu dizer uma coisa, Deus vai enviar avivamento sobre o Brasil? Vai. Se você acreditar, Ele vai. Se você não acreditar, Ele vai do mesmo jeito. O problema não é se Ele vai ou não enviar avivamento. O problema é se você vai participar desse avivamento ou não. Muita gente, meu amigo, vai estar mudo observando o que Deus vai fazer no Brasil. E um espírito de nostalgia vai cair sobre essas pessoas. Pessoas que são embriagadas pela nostalgia daquilo que Deus fez. E não estão entendendo aquilo que Deus está fazendo. Então vamos seguir. O profissional da fé ficou mudo. Zacarias, o líder. E aí Gabriel, nosso amigo Gabriel, o anjo, sai lá do encontro com Zacarias e vai visitar outra pessoa. Quem Gabriel vai visitar? Depois? Maria. Então 6 meses depois, Gabriel vai fazer a mesma visita para Maria, para falar a mesma coisa praticamente. Então vamos para o versículo 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus à cidade da Galiléia, chamada Nazaré. Uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. Só uma pausa. Zacarias, ele era um homem maduro e sacerdote, sim ou não? Maria, quem era Maria? Quem era Maria? Ninguém. Maria era madura? Quem era? Maria era uma adolescente, gente, que estava sendo preparada para casar. Ninguém sabia que era Maria, ninguém conhecia Maria. E para piorar, Maria morava num lugar chamado Nazaré. O lugar era tão ruim que depois inventaram um ditado. Qual foi o ditado? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
Nazaré é um lugar muito ruim, mano. Maria morava num lugar que ninguém esperava nada, numa família que ninguém esperava nada, e uma adolescente que ninguém dava nada. Ela não tinha voz, ela não tinha influência, ela era só uma adolescente que estava esperando casar. Então Deus manda Gabriel até ela. No versículo 30, diz assim: então o anjo lhe disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e dará à luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus. Repara que a notícia é meio parecida, mas tem níveis de gravidade diferentes. Zacarias era um homem que conhecia a Torá, um líder, um cara que era experimentado no jejum da oração. Ele ouviu, olha só, ele ouviu que a mulher dele ia ficar grávida. E ele não teve fé. O que Maria ouviu? Que ela ia ficar grávida. De quem? Do Espírito Santo. Maluco. Pode falar maluco aqui? Pode? Né? Maluco, vem comigo. Vim de gíria carioca. O que era mais difícil de acreditar? Que uma idosa uma mulher madura ia ficar grávida do seu marido com uma relação sexual? Ou uma adolescente que nunca tinha tido relação sexual e ia ficar grávida pelo Espírito? O que era mais fácil de acreditar? Que Isabel, né? Quem tinha mais maturidade? Quem tinha história? Quem conhecia mais teologia? Mas a pergunta é: quem foi fiel? Maria. E ele fala, aí ele começa a falar coisas muito místicas e muito tensas. Ele fala no versículo 35: o anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo, e será chamado Filho de Deus. Aí ele fala: Isabel, sua parente, espera um filho, sendo já idosa. Aquela que era chamada estéril está de 6 meses, porque para Deus nada é impossível. Maria então, versículo 38, Maria então disse, Maria respondeu. Agora vamos focar aqui comigo, todo mundo, para a gente ser didático. O que Maria fez? Maria e Zacarias. O experiente religioso, por causa da sua falta de fé, ele ficou, mas a jovem, imatura, improvável, porque ela foi fiel, ela falou. O Espírito está vindo, está abrindo a boca dos improváveis. Eu vou falar, eu tenho medo de câmera, mas vou falar um negócio aqui. As pessoas podem olhar para vocês aqui e pode falar assim: ah, mas isso aqui é muito pequeno. Mas qual que é a relevância dessa igreja aqui? Mas esse pastor é muito jovem, não tem experiência. E as pessoas podem olhar para esse lugar e falar: ah, isso aqui é só mais um negócio. Então, Deus ama usar aquilo que as pessoas olham e falam: isso é só mais um. Porque a questão não está na experiência. A questão não está no quanto tempo você viveu, do que você viveu no passado. A questão não está no teu conhecimento, no quanto você estudou, das suas alianças na cidade, do seu network, de quem é a tua cobertura espiritual. A questão, o que depende nesses dias é o coração. Deus está fechando a boca de uns e está colocando palavras na boca de outros. Enquanto Zacarias ficou mudo, Maria estava falando. E o que ela disse?
Vou ler na minha versão, que eu gosto, século 21. Aqui está, servo do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Aleluia. Aleluia. Olha, eu não sei como é que vai ser esse negócio não, mas ó, eu sou sua serva. Cumpra em mim a sua palavra. Ah, mas eu não sei como vai ser, mas eu não tenho habilidade para viver isso, eu não tenho conhecimento teológico para pregar o evangelho, não importa. Faça essa oração nessa manhã. Eu sou o servo do Senhor, cumpra em mim a sua palavra. Deus cria caminhos, querido. Deus abre portas que ninguém pode fechar e Ele fecha portas que ninguém pode abrir. Deus é aquele que cria caminho no deserto. Deus é aquele que faz caminho no deserto. Deus é aquele que libera o rio nos ermos. Ele é aquele que é especialista em desordenar tudo que está ordenado pelos homens. e ordenar tudo que foi desordenado pelos homens. Esse é o meu Deus. Eu quero dizer nessa manhã que existe uma palavra sobre essa casa. Existe uma palavra sobre essa casa. Essa casa, essa comunidade está passando por um momento de transição. E isso transcende algo físico. Deus está puxando vocês de um lugar para o outro. Porque Ele está emudecendo pessoas nessa cidade. E está ampliando a voz dessa comunidade. Quantos creem nisso? Aleluia. Então, terminando a introdução, vamos para a palavra. Esse era só o pano de fundo. Qual o resultado disso? Você lembra daquela parada que a gente falou, que é tenso? O enigma de Gabriel? O que Gabriel fala para Zacarias? Que João iria ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. A pergunta é, quando isso aconteceu? Aleluia, agora que vem a parte boa. Então agora vamos começar a palavra. Então Maria, o que ela faz? 39. Naqueles dias Maria saiu e foi apressadamente a uma cidade na região montanhosa de Judá. E entrando na casa de quem? Zacarias. O que ela fez? Ela falou. Ela saudou Isabel. Mas ela estava na casa de quem? E Zacarias estava no mesmo lugar. Aleluia! No mesmo lugar. O profissional da fé estava quieto. E a mulher improvável estava profetizando. E vocês aqui que são um pessoal muito culto teologicamente, que eu sei, vocês devem saber que um judeu, quando ele entra na casa de outro judeu, ele saúda com shalom. Jesus mandou eles fazerem isso. Lembra quando ele envia os discípulos? O que ele fala? Quando você chegar numa casa, abençoe essa casa com shalom. Se tiver alguém digno, a shalom vai permanecer. Mas se não tiver ninguém digno, a shalom vai voltar para vocês. Vem comigo. Voltar para quem? Vocês. A shalom, quando um discípulo de Jesus Cristo abençoa alguém com shalom, essa shalom sai da onde? Do céu ou do discípulo? Hã? Do céu. Vamos tudo de novo. Jesus disse: vai, entra numa casa e abençoa essa casa com shalom. Se tiver alguém digno, essa shalom vai permanecer. Se não tiver alguém digno, Jesus disse, a shalom vai voltar para vocês. Voltar para quem? Então, quando você abençoa alguém com a shalom sai da onde? Fala assim, a shalom sai de mim. E o que é shalom? Shalom é a plenitude do favor de Deus. Shalom tem muito significado, você sabe, né? Shalom significa prosperidade, saúde, alegria, amizade,
ausência de conflito, um monte de coisa, né? Ou seja, é o favor de Deus caindo sobre uma pessoa. Então, o que Maria entra na casa de um sacerdote mudo? A primeira coisa que ela faz, ela abre a boca dela e abençoa Isabel. Shalom. Aleluia. O que acontece? 41. Quando Isabel ouviu a voz de Maria. Agora vem no cenário. Maria entrou, Zacarias está aqui, ó. Zacarias está. Maria entra falando. E ela abençoa Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê se agitou no seu ventre. E Isabel ficou cheia. Agora vamos recapitular. Maria creu na palavra do anjo. Por isso o Espírito de Deus veio sobre Maria e gerou o Cristo dentro dela. Vou repetir. Porque ela disse: eu sou sua serva, cumpra em mim a sua palavra. O Espírito de Deus, vem comigo. Se você não acredita nisso, então é melhor você mudar de fé, porque isso é loucura. O Espírito de Deus desceu do céu, batizou Maria, uma adolescente improvável moradora de Nazaré, e o Espírito gerou o Cristo dentro de Maria. Sim ou não? Sim. Aleluia! Então Maria era uma pessoa que carregava o Cristo dentro dela, porque recebeu o batismo do Espírito por meio da fé. E ela sai da sua casa e vai carregando o Cristo dentro dela. Quando ela chega na casa de Isabel, ela abre a boca e saúda Isabel com a Shalom. Sabe o que acontece quando ela abre a boca? O Espírito do Cristo, que estava dentro de Maria, batiza o João, que estava dentro de Isabel. Vou repetir. Porque uma pessoa foi fiel às palavras. Ela entrou na casa de um sacerdote mudo. E porque ela abençoou Isabel, o Espírito do Cristo que estava dentro de Maria batizou o João que estava dentro de Isabel. E João foi cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe. Muitos anos depois, existe um segundo encontro de Jesus e João Batista no Jordão. E João, ele falava assim, eu batizo com água, mas vai vir alguém aí que vai batizar com o Espírito. E aí Jesus aparece. E quando ele aparece, João, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Jesus fala assim, me batiza. Aí o que o João fala para ele? Não, tu que tem que me batizar, pô. O que o João queria? Batizar, mas ser batizado com que batismo? No Espírito. E Jesus fala, não, você vai me batizar para que se cumpra a justiça. Aí ficou naquela conversa, né? Me batiza, não me batiza. Eu fico imaginando assim, é só imaginação, tá? Você que está assistindo aí, é só imaginação. Eu fico imaginando, Jesus deve ter dado uma piscadinha para João assim, fica tranquilo, querido. Eu já te batizei, tem 30 anos atrás. A pergunta é, quem batizou quem primeiro? Mas o que eu quero ensinar nessa noite, nessa manhã, estou doidão já. Depois dessa loucura que eu acabei de falar, né? Ele está aqui assim, meu Deus, que eu vou ter que consertar esse negócio aí de Jesus, João. O que eu quero ensinar aqui nessa manhã é o seguinte. Deus está chamando um povo para que seja propagador do testemunho de Jesus nessa terra.
o que vai acontecer quando você abrir a sua boca e começar a dar testemunho de Jesus é que o que está dentro de você vai abençoar o que está dentro das pessoas. Aleluia. Quantos são portadores da presença de Jesus aqui? Quantos são portadores do poder do Espírito Santo aqui? Aonde você vai, o Espírito Santo está contigo, querido. Aonde você vai, a presença de Jesus vai contigo, querido. E quando você entra numa casa, Jesus disse isso: abençoe com shalom. E aquilo que está dentro de você vai ferir o interior de pessoas. E se ninguém ouvir, se ninguém for digno, o que Jesus falou? Volta para você. Aí você pode falar: mas eu não fiz curso de teologia, mas eu não estou preparado. Maria também não estava preparada não, querido. Maria, ela só creu. Por isso o que estava dentro de Maria feriu o que estava dentro de João. Dentro de João, que estava dentro de Isabel. Isabel ficou loucona. Agora virou um culto pentecostal isso aqui. Maria entrou profetizando, Isabel ficou doida, e Zacarias está. E agora a gente vai ver o rompimento de 400 anos de silêncio profético. Quem foi a primeira pessoa que profetizou depois de Malaquias? Isabel. Pô, mas agora pensa isso numa cultura machista da época. Isso era escândalo. Ele até parou de tocar, ficou escandalizado. Ele desistiu. Então olha o que diz aqui. Versículo 42. Exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o teu fruto. Mas por que me aconteceste isso, que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Maluco, da onde que Isabel tirou isso? Da onde que Isabel tirou essa informação que dentro de Maria estava Jesus? Porque o Espírito do Cristo que estava dentro de Maria tinha batizado Isabel. Agora, olha que loucura! Maria creu no anjo, o Espírito veio sobre Maria. Agora Maria entrou na casa de Isabel, abençoou Isabel. Agora o Espírito que estava em Maria, agora está Isabel. E agora está Maria e Isabel profetizando. Virou um culto pentecostal, está todo mundo rodando e Zacarias está mudo. Versículo 44. Logo que eu ouvi o teu cumprimento, a criancinha saltou de alegria dentro de mim. 45 eu termino. Bem-aventurada aqui. Bem-aventurada aquela que creu, que se cumprirão as coisas que lhe foram faladas da parte do Senhor. Quantos querem viver aquilo que Deus está falando? Quantos querem viver? Mesmo que seja improvável, mesmo que seja impossível. Deus é um Deus do impossível, amém? Quantos querem ver o impossível nesses dias? Sabe o que nós precisamos nesses dias? De fé, de fidelidade. Isso vai envolver fé na sua fidelidade, na sua devoção. Você tem que se encontrar com Deus todos os dias. Você tem que ter uma vida de oração. Você tem que ter uma vida de comunhão com a Escritura. Você não pode depender de vir para cá para alguém te ensinar alguma coisa. Essa aqui é uma reunião para que você tenha devoção com Deus. Essa aqui é uma reunião onde aqueles que têm devoção com Deus se encontram, para que se crie um ambiente da presença de Deus, para que aqueles que não conhecem o Senhor, quando entrarem aqui, vão ser impactados pela presença de Jesus e vão ser atraídos para Ele. Amém? Então você vai ter que ser fiel na maneira como você lida com a sua família, na maneira como você lida com o casamento, na maneira como você lida com os seus filhos, na maneira como você se relaciona com o trabalho, com finanças, com o mundo. Ser fiel todos os dias. Ser fiel à sua palavra. Ah, mas eu sou crente em Jesus. Tá, mas você é fiel a Jesus? Fiel à sua palavra?
Jesus, no Sermão do Monte, dá uma série de ensinamentos, e no final ele fala assim, ó, preste atenção, os ventos vão soprar, a tempestade vai cair, as águas vão transbordar, e essa tempestade vai vir sobre todas as casas. Quantas casas? Quantas? Todas. Mas aquele que ouve a minha palavra e a pratica é como uma casa que está edificada sobre a rocha. A tempestade vai vir, o vento vai soprar, as águas vão bater e você não vai ser abalado. Eu quero te dizer, dias difíceis estão diante de nós, coronavírus é apenas um início. Vai vir coisa pior, gente, o mundo está ficando louco. E a tempestade está vindo e vai vir sobre... A questão não é se você vai passar por tribulação ou não, a questão é se você está afirmado na rocha. E isso está relacionado a fé, fidelidade. Fé, ser fiel à sua palavra. Quer ver um sinal que a gente ainda não aprendeu sobre fé? Se um pastor fica implorando a igreja para trazer dízimos e ofertas, significa que a gente não entendeu nada sobre fidelidade. Está comigo? Sabe o que vai acontecer quando o espírito cair, o avivamento vai cair? Vai ficar um negócio aqui, o gasofilaço aqui, uma máquina ali. Ninguém vai ficar assim, gente, por favor, traz o dinheiro aí. As pessoas vão ser cheias do Espírito Santo e vão vir pela fé e vão começar a jogar dinheiro assim, ó. Agora o amém acabou, né? A Bíblia diz em Atos que eles jogavam dinheiro aos pés dos apóstolos. Agora, por que eles jogavam dinheiro ao pé dos apóstolos? Eles jogavam dinheiro por os apóstolos? Eles jogavam dinheiro porque eles sabiam que aqueles homens estavam edificando na missão de Deus. Amém? Então, se está precisando de dinheiro para terminar essa tenda, não tem problema. A gente doa 3 carros aqui nessa manhã e resolve. O silêncio é mortal, né? Mas, misericórdia, não recebe a palavra, querido. Qual é o teu carro? Mas entenda, eu não estou falando que você tem que fazer porque alguém está te provocando. Você está comigo? Alguém tem que vir aqui, vamos fazer a campanha aqui das 7 semanas do não sei de que, vamos doar o dinheiro, doe sua cueca agora, doa meia. Não é porque alguém está te provocando, não. É porque nenhum homem te provocou, porque você decidiu ser fiel a Deus. Fé. Porque homens e mulheres como Maria, que vão ser fiéis à palavra, vão ser cheios do Espírito Santo. E vão ser propagadores do testemunho de Jesus. E aonde você entrar e abrir a tua boca, o que tiver dentro de você vai abençoar o que tiver dentro dessa pessoa. Eu quero te abençoar nessa manhã, que a Shalom de Deus esteja sobre a tua casa, que a Shalom de Deus esteja sobre a sua família, que a Shalom de Deus esteja sobre os seus negócios, a sua finança, os seus filhos, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas intenções. Eu quero te convidar a fazer essa oração comigo, que eu fechei a Bíblia em Lucas 1, versículo 38. Bota aí, Lucas 1, 38. Vamos fazer essa oração juntos nessa manhã. Eu sou servo do Senhor, que se cumpra em nós a tua palavra. Eu te abençoo para que você deixe de ser um espectador na obra de Deus e se torne uma testemunha de Jesus Cristo. Como um empresário, como profissional liberal, como dona de casa, como administrador, como médico, como professor, como qualquer área que você trabalha. Você não precisa ser um profissional da fé. Maria não era uma profissional da fé.
Maria era só uma pessoa que acredita, que cria na palavra de Deus. Amém? Vamos fazer essa oração juntos? Você pode fechar os seus olhos e vamos orar isso. Abra sua boca e faça essa oração para Ele. Senhor, nessa manhã nós queremos dizer que somos Teus servos. Cumpre em nós a Tua palavra. Cumpre em nós a Tua palavra. Cumpra em nós a Tua palavra. Cumpra na nossa casa, na nossa família, a Tua palavra. Pai, batiza essa comunidade com Teu Espírito. Nós pedimos um batismo coletivo do Teu Espírito aqui nessa casa, nessa comunidade de fé. Porque você está fechando a boca de pessoas em Salvador e você está vindo para abrir a boca dessa comunidade. Pai, você está colocando um megafone nesse lugar. Você está capacitando esse lugar. Você está levantando pessoas improváveis nesse lugar. Você está ferindo esse lugar com o Teu Espírito. Você está ferindo esse lugar com a Tua palavra, com o Teu Evangelho, com a revelação da Tua lei. Mas levanta esse lugar para ser testemunha, assim como Maria, que saiu da sua casa e foi até a casa de Isabel. Envia pessoas aqui para encontrar aqueles que precisam ser alcançados pela Tua palavra. Levanta sacerdotes aqui, que vão ser propagadores da Sua mensagem. Da Sua mensagem. Espírito. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu quero fazer uma última oração para a gente ir para o fim. Tem alguém aqui nessa manhã, você entrou aqui longe do Senhor, você sabe que está longe do Senhor. Não importa se você é crente há muito tempo, não importa se você nunca participou de uma igreja cristã, você está longe. Não importa se você já faz parte dessa comunidade, mas você sabe que você está longe. Eu quero orar por você. Se você entrou aqui nessa manhã e você sabe que você está longe do Senhor, você estava se esfriando, mas você está sentindo a voz do Senhor te puxando para Ele nessa manhã. Eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Ok. Vocês podem vir aqui, na frente aqui, por favor? Não, aqui não. Agora eu não sei o que a gente vai fazer. Aqui não pode ficar aqui não, né? Pode? Então, você pode vir aqui, por favor? Mais alguém? Você sabe que você está longe de Jesus, mas você está ouvindo a voz dele nessa manhã. Aleluia, 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 aleluia. Santo é o Teu nome, Senhor. Tem alguém aqui, você nunca fez parte de nenhum ambiente cristão. Tem alguém aqui que deseja confessar o senhorio de Jesus, confessar Jesus como o Senhor da sua vida?
Alguém aqui nessa manhã? Alguém quer confessar a Jesus? Alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor, que quer se reconciliar com a presença de Jesus nessa manhã? Tem alguém aqui? Mais alguém? Então eu queria pedir que você, de onde você estiver, você possa erguer as suas mãos e fazer como Maria fez. Liberar uma palavra sobre essas pessoas. Libere a sua voz agora. Eu sei que nós não podemos tocar em pessoas por questões de segurança, mas nós podemos liberar uma palavra. Tudo que Maria fez foi abençoar aquela Isabel, e o que estava dentro de Maria feriu o que estava dentro de Isabel. Então abra sua boca. Não é para murmurar não, gente, é para liberar. Abra a sua boca e abençoe essas pessoas. Nós abençoamos cada uma dessas pessoas. Que a Shalom de Deus possa tocar a sua vida agora. Que o Espírito Santo possa atrair você para perto de Jesus. Nós abençoamos o seu interior, as suas emoções, os seus pensamentos. Seja curada nessa manhã. Seja curada nessa manhã. Seja curada nessa manhã. A mão do Senhor está sobre nós. A mão do Senhor está sobre nós. A mão do Senhor está atraindo pessoas para Ele nessa manhã. E nós nos alegramos. E nós abençoamos essas pessoas. Tu és um Deus nessa terra. Glória a Deus. Tu és o Rei desse mundo. Aleluia. És o Senhor da nação. Tu és. Glória a Deus. Tu és a luz desse mundo. Esperança para os perdidos. Cris, Tu és a paz. vem cá, porque eu sei que você quer declarar Jesus pela primeira vez, então é diferente o seu caso. Glória a Deus. Vamos orar para que Deus... Ana Cristina é irmã de Pati, e ela está aqui quebrantada, declarando diante da igreja que crê em Jesus. E a gente, como irmãos, vai orar para que o Senhor encha ela do Espírito Santo, e para que nós a recebamos, né, como irmã, abracemos ela, em nome de Jesus. Amém, Cris? Ora para ela. Pai, te peço que o Senhor abençoe Cris hoje com a maior bênção como pode receber. Que ela se torne, de uma vez por todas, uma filha amada do Senhor. Que o Senhor encha ela com o Espírito Santo, Pai. E transforme tudo para a Tua glória. Nós, como igreja, como família, declaramos que ela é nossa irmã e a recebemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, que Deus te faça muito feliz na presença dele. Glória a Deus. Amém, gente. Que bênção esse culto, essa palavra. Bom demais estarmos juntos. Quem está acompanhando online.